Olá a todos, eu sou Marcos Alvarenga, sou coordenador do canal Esclerose Múltipla Rio e hoje nós teremos uma live, a última live da nossa campanha do Agosto Laranja. Queria dar as boas-vindas às pessoas que estão entrando aqui conosco, dizer que é um prazer poder ter passado esse mês de agosto muito mais perto de vocês do que normalmente nós fazemos, e dizer que hoje nós teremos uma live muito interessante com a presença de um colega meu, um amigo pessoal, uma pessoa que está dentro também do mundo da esclerose múltipla e principalmente dentro desse mundo virtual, fazendo várias atividades junto aos pacientes de esclerose múltipla. Tá? Queria aguardar só um pouquinho a entrada de vocês. Estou vendo que já tem muitas pessoas entrando e queria dizer que hoje vai ser uma live interativa, onde nós vamos poder receber perguntas de vocês aqui no chat, né? E fazer com que então se torne um bate-papo essa live, tá? Eu dou as boas-vindas aqui às pessoas que já estão me dando boa noite, como vão vocês? E vamos aguardar um pouco para nós chamarmos a presença do Dr. Rodrigo Kleinpohl. Boa noite, Luciana. Boa noite, Leandro. Boa noite, Patrícia Rego. Priscila Rego, perdão. Estou aqui com a minha camisa do Agosto Laranja, essa camisa em comemoração aí à nossa campanha. Espero que vocês tenham gostado. Dr. Rodrigo Kleinpohl está sendo chamado aqui para participação. Fala, mestre. Fala aí, Rodrigão, como é que vai, meu amigo? Bom demais, cara. Como é que você tá? Tô bem, tô aqui nesse Rio de Janeiro que tá parecendo que tá mais chovendo e ventando do que não sei o quê. Cara, aqui tá frio demais, bicho. Demais mesmo aqui. Tá um trem de doido, cara. Quanto é que tá de temperatura? Tá a 9 graus, velho. Nossa senhora. Não. 9 graus pro carioca é aquele inverno devastador, né? Cara, eu vou te falar um negócio, velho. Eu até vou desligar meu ar-condicionado aqui. E à noite vai esfriando, né, velho? Não, aqui eu moro no alto do morro, aqui em São Conrado, meu amigo. Aqui é vento, chuva e temperatura diferente lá de baixo. Lá é a praia, eu tô aqui no alto. Tá maluco. Mas você tá Fala aí, bem, Rodrigo. Marquinhos? Esse visual aí... Não posso reclamar, não posso reclamar. Então, Rodrigo, queria te dar boa noite, queria dizer que é um prazer poder conversar com você aqui. Muitas vezes, desde que nós começamos aí com as atividades online, eu que sou prestigiado com os seus convites, então nada mais, nada menos que retribuir isso e fechar esse mês do Agosto Laranja contigo aqui na tela, tá? Eu que agradeço o convite, sabe, Marco? A gente, além de amiga há muito tempo, né? Eu acompanhei todo esse crescimento do Esclerose Múltipla Rio, né, cara? Eu lembro de a gente conversando sobre isso. E eu tava falando isso ontem numa live. Não é fácil pra gente, como médico, também ficar colocando a nossa cara aqui, né? Que a gente também sofre muita crítica, né? Assim, tem colegas nossos que não entendem o porquê que a gente faz isso, né? E a ideia é porque a gente gosta do que a gente faz, né? E é uma forma de levar informação.
eu só tenho que te agradecer o convite, cara. Pô, muito feliz, cara. Eu acho que a gente está vivendo, na verdade, uma geração de médicos que tem esse perfil mais aflorado, né? De querer estar um pouco mais, não somente perto, mas também mais acessível aos pacientes, falando de uma forma com que a maioria consiga compreender, às vezes, coisas complexas, né? Então, eu acho que o meu trabalho aqui no Rio, o seu trabalho com o Thiago, pelo seu canal, é fantástico, porque a gente tem realmente primeiro, a receptividade do paciente, ela é clara enfim, de resultados positivos, né? Claro que críticas nós recebemos, mas eu tenho certeza que é muito mais positivas do que negativas. Com certeza, Léo. E aí eu queria que você se apresentasse, cara, porque assim, eu acho que tem muita gente aqui do meu canal que está entrando na live. Queria que você falasse um pouquinho de você, como é que está sendo hoje a sua vida dentro da esclerose múltipla. Fala pra gente quem é o Rodrigo, né? Traz aí pra gente sua pessoa atualmente. Então, Marcos, na verdade, assim, né? Eu costumo falar que eu conheci a esclerose múltipla na faculdade ainda, né? Como eu sempre gostei de neurologia, eu acompanhava a neuro desde o início da faculdade, né? Desde o segundo ano. E a primeira paciente que eu tomei conta, assim, que o professor, né, pediu pra gente, né? Era uma paciente com esclerose múltipla. Então, na época, eu passei meu celular para ela me ligava, eu lembro que ela teve um surto. E eu era monitor e ele me convidou, eu estava no terceiro ano, e a turma, e a neuro era no quarto ano. Ele me convidou para dar uma aula, cara. Ele pediu para escolher o tema. E o tema que eu escolhi foi esclerose múltipla. Então, ali eu comecei a me apaixonar pelo tema, apaixonar pelo estilo de paciente, por isso. E aí eu fiz a neurologia, e aqui em Belo Horizonte, né? Comecei no IFSENG, depois no FMG. E fiz o meu fellow todo aqui no FMG também, né? Que aqui no CIEM, né? Atualmente eu não estou no CIEM mais, eu continuo no Hospital das Clínicas, né? Mas eu hoje coordeno o serviço de neuroimunologia aqui do Hospital das Clínicas, do FMG, em Belo Horizonte. E também coordeno lá o IPSENG, né? Que é o servidor do Estado do QI. Além de estar, como você falou, no Esclerose Múltipla Brasil com o Thiago. Então eu acho que assim, eu durmo, como alimento e respiro esclerose múltipla, porque esclerose múltipla eu acho que é o que eu dedico na minha parte profissional, vamos dizer assim, 80% do que eu faço. Então, e ainda é um prazer para mim poder falar para um público, né, cada vez diferente, né, de pessoas que não são nossas pacientes, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Que o paciente ele tem uma oportunidade de ouvir a sua opinião, ouvir a minha opinião, né? E de como a gente pensa, né? Que a gente fala o que a gente pensa, né? Eu acho que isso é importante. A gente não está preocupado, a gente está sempre falando aquilo que vai trazer o empoderamento, o impacto para o paciente. Então, acho que é isso, cara. Eu hoje me dedico à esclerose múltipla nesses dois serviços e também aqui no consultório onde eu estou agora. Fora isso, dá tempo de ser pai, dá tempo de ser marido, dá tempo de fazer os seus hobbies, dá tempo de tudo, né? Tem que dar, né? Tem que dar. Até minha mulher aqui na live, ela não concorda com isso, não, essa máquina, mas tem que dar. Pode ser que ela não tenha a mesma opinião, né, Rodrigo? Ela não deve ter a mesma opinião, não, mas eu vou falar que dá, tá bom? Entendi. Realmente nós temos essa capacidade de sermos multifuncionais, né? Estamos fazendo sempre muita coisa e esse é o ponto. Na verdade, poucos grupos são grupos realmente dedicados praticamente o tempo total à doença, né? A doença esclerose múltipla, a doença, no caso, doenças da mielina, né? E o Rodrigo e o grupo dele é um grupo, né, que eu posso dizer que tem uma tradição. O Rodrigo foi formado por um grupo mais antigo, que também desbravou a neuroimunologia aí no Brasil, né? Então nós somos a geração seguinte desse grupo e temos feito o máximo possível aí para estarmos engajados e atualizados para servir aos pacientes, né? Que essa, no final, é a principal missão, né? No final e no começo, né? É isso aí mesmo, cara.
Eu acho que a gente é abençoado por Deus, sabe? Porque você poder, como médico, trazer impacto, né? Porque o nosso paciente, né, Marquinhos, é uma mulher jovem, né, cara? Então aquela mulher, poderia ter sido a minha mulher, poderia ter sido a sua, né? Poderia ter sido a nossa irmã. E eu sei ali, com uma decisão que você toma agora, poder impactar os próximos 30, 40 anos dessa paciente, cara, e você criando esse relacionamento com o paciente é muito gratificante. Eu acho que isso é uma das coisas, né? A gente gosta de gente, né? A gente gosta de pessoa. Então eu acho que isso também atraiu a gente para lidar com isso, né? Que não é uma doença que você fala assim, ó, toma isso aqui 7 dias e acabou. Você tem que acompanhar o paciente. Meus pacientes estão me xingando muito que eu estou atrasando aqui nos relatórios, sabe? Ah, meu amigo, eu tô passando a mesma coisa. Não, eu tenho hoje, até isso um dia a gente pode conversar, né? Sobre as logísticas do médico com esse perfil, né? Porque hoje eu tenho uma secretária que é uma secretária virtual. E ela me liga todo dia falando assim, Marcos, tem umas pendências da semana passada. Eu falo, calma, calma, que eu já resolvi as pendências do pessoal que está precisando internar e tal. As pendências com prioridade menor eu vou deixando um pouquinho mais para frente, que eu tenho que privilegiar quem está precisando realmente de suporte médico, né? Eu vou falar para vocês, pacientes, agora, tá? Tento fazer, mas é tanta coisa que eu preciso de fazer que às vezes eu não consigo chegar aqui e fazer o relatório, né, Marcos? Não, mas isso é uma demanda muito grande mesmo, né? É isso que eu falo, o paciente, ele vai a nós, talvez aqui eu tenho uma rotina de chamá-los para visita de revisão a cada 3 meses, né? Só que dentro desses 3 meses, parece que a gente já fez, tipo, várias outras aproximações, discussões, resolução de problema, emissão de documento. Então, assim, o paciente, eu falo, acaba que é uma relação quase que de um casamento, porque você tem que ter confiança em mim, eu tenho que depender de você para algumas coisas, você vai me cobrar outras e a vida vai rodando, né? É exatamente isso, cara. A vida é assim, cara, não tem jeito não. Mas eu acho que eles entendem a gente, tá, Rodrigo? Porque eles veem a gente tanto na internet, tanto em contato com eles, que eles falam assim, se comigo essa relação é assim, imagina com a quantidade de pacientes que eles estão normalmente responsáveis, né? A minha secretária fala assim, ó, Rodrigo, eu liguei para aquela menina que está devendo um relatório dela tem 2 meses, ela falou que já foi em outro médico. Eu falei, relaxa, daqui a pouco ela volta. Não. De vez em quando realmente existem situações complicadas, né? E até a gente pede desculpas em público aqui, né? Que não é nada pessoal, não é porque a gente está dando menos atenção à pessoa. É realmente um fluxo, assim, quase exagerado de demandas. E a gente precisa descansar. Hoje eu vou te falar o que eu fiz. Hoje eu fui para o consultório, atendi até as 3 horas, eu tinha que voltar para casa para fazer alguns relatórios. Eu dormi de 3 horas até 20 minutos atrás, que eu precisava recarregar, cara. E olha que a gente está na quarta-feira. Está na quarta-feira, bicho. É isso aí, velho. A gente está na quarta-feira. A gente faz o que gosta, cara. Eu acho que isso que motiva a gente, né? Que não é trabalho para nós, né, Marquinhos? Assim, eu fico no consultório 2 horas com o paciente, vou batendo papo, entendeu? E quando você vê, você está dando palpite de filho, de família, de casamento. Aí o paciente fala, ó, meu filho vai chamar assim. Eu acho que isso é legal também. Eu acho que isso é a forma que a gente tem também de ter essa... A minha mulher tá falando que eu não durmo, é porque eu não durmo mesmo. A minha vantagem é essa. Não, é mesmo. A gente se torna... Isso também é um ponto muito interessante, né? O quanto o neurologista que se dedica a pacientes crônicos tem ou não tem, tem ou deveria ter a capacidade de ser também, agir de uma forma de um orientador psicológico, né? Porque eles demandam isso da gente muitas vezes, né? E eu sempre tento ser, tá? Apesar de não ter formação nisso, eu tenho meu bom senso, eu acredito. Mas chega momentos que eu falo, gente, eu tô
parei no meu limite aqui, porque eu não tenho condição de mais me envolver com isso. Eu preciso que entre na jogada um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, porque muitas vezes o suporte ele realmente precisa ser especializado, né? Eu concordo contigo, cara. Eu acho que assim, a gente sabe que a doença de esclerose múltipla, né, Marquinhos? Ela predispõe o paciente a ter mais transtornos neuropsiquiátricos, né? Seja a depressão, esse próprias fases do luto, né? Às vezes o paciente está ali com aquela dificuldade de aceitar, está na negação. Então ele tem uma demanda muito complexa, né? Que é muito grande, né? Então, assim, e a esclerose múltipla, eu costumo dizer que o que ela é de manhã, ela não é à tarde, ela não é à noite. Então, o paciente com esclerose múltipla tem que falar assim, olha, vai marcar um evento, é para de manhã, de tarde ou de noite? Que aí ele vai fazer igual você acabou de falar ali, vai recarregar as energias para estar pronto para aquela atividade, né, cara? Mas eu sinto isso, eles depositam na gente muita confiança. Claro que nós somos talvez a pessoa que vai tomar decisões mais importantes no rumo da vida deles, né? Mas ao mesmo tempo eles têm que também enxergar o nosso lado. Nós temos um papel e a gente sabe o nosso papel, né? E existe muitas vezes a necessidade de incluir mais elementos ao redor do paciente para que ele consiga estar coberto de todos os lados, né? Eu penso igual, sabe, Marcos? Eu acho que assim, a gente tem um papel de empoderar esse paciente também, né? Eu vi uma moça aqui, que eu esqueci quem que é, que não tive tempo de ler, falando que o marido acabou de ter o diagnóstico, né? Esse momento do diagnóstico, ele é um momento que envolve muita coisa, né, cara? Muita coisa. Eu vou te jogar vou cortar essa bola aí em você, porque a Patrícia Vasques mandou uma pergunta aqui no chat, dizendo assim, eu tenho um primo com 43 anos que descobriu a doença agora, está perdido, estamos perdidos. Como devemos proceder, Rodrigo? Como é que é essa primeira... caiu esse elemento na vida da pessoa, né? Essa condição de saúde na vida da pessoa. Como é que você orientaria uma família dessas nesse momento? Ô Marcos, eu costumo falar assim, primeira coisa, né? Deus tem um propósito para tudo e a gente tem que tentar entender o para quê, não o porquê. E a outra que eu acho muito importante, sabe, Marquinhos? E eu vejo que isso não acontece. Isso deve acontecer contigo aí no Rio também. O paciente não procura o especialista de primeira, né? Em geral, ele vai no pronto-socorro, aí ele é atendido pelo neurologista geral, às vezes ele pode dar sorte da pessoa lá ser o especialista no pronto-socorro. Então ele chega lá com a baixa de visão, vai no oftalmologista, ou aquela paciente vai no pronto-socorro, interna, faz a pulsoterapia, aí acaba que quem acompanha aquela paciente não é o médico especialista. Aí ela conversando fala assim, vai lá no Rodrigo, vai lá no Marcos Alvarenga, porque eles fazem esclerose múltipla, eu conheço alguém que trata com eles. Aí o paciente tem aquela segunda impressão, que é assim, eu vou lá no Rodrigo, será que é esclerose múltipla mesmo? Porque ele vem com a esperança de que a gente vai tirar o diagnóstico. Então eu sinto isso aqui no consultório. Não é comum o paciente ir em nós especialistas no primeiro contato, né? Então é isso que o agosto laranja tem que trazer também, né? O agosto laranja precisa de conscientizar o paciente que suspeita de esclerose múltipla, que teve uma baixa de visão, que durou mais de um dia, uma fraqueza, uma dormência, é mulher jovem, quem que é o especialista? Hoje a informação está aí ao acesso, né? A pessoa digita lá, esclerose múltipla especialistas no Rio de Janeiro, vai aparecer o seu nome lá. Mas aí ela não vai. Então eu acho que o primeiro gargalo, né, que eu costumo falar, que o paciente enfrenta, é o acesso ao médico especialista. Né? E essa é a nossa função também aqui como difusor mesmo, né, dessa informação. O outro gargalo que eu começo a falar, igual esse paciente que você citou aí, que a Patrícia falou de 43 anos, a família nunca ouviu falar de esclerose múltipla. Aí vem um preconceito, sabe, Marquinhos? Mas o que é esclerose múltipla? Aí vai começar a achar que a esclerose múltipla é a esclerose lateral amiotrófica, que é o maior mito que existe, talvez, para nós que fazemos a doença. Esclerose lateral amiotrófica é ela
não vai acontecer isso. E não é a verdade. Então, esse é o segundo gargalo, que é a desinformação. E a gente tem que trabalhar, primeiro, facilitar o acesso do paciente ao médico especialista ou ao centro de referência, melhorar a informação na internet, né, que quando ele digitar lá esclerose múltipla, apareça o nosso site, apareça o seu, e que o paciente tenha essa informação. E quando ele está aqui na nossa frente, sabe, Marquinhos? Quando chega aqui um paciente, que eu sempre falo assim, técnicas de atender um paciente com doença crônica, né? É escuta ativa, né, Marco? A gente tem que escutar o paciente, né, cara? E a gente tem essa facilidade, né? Então, eu sento aqui e falo assim com o paciente. Ele já joga as ressonâncias na mesa, já fala assim, ó, fulano falou que eu tenho esclerose múltipla, eu vi não sei aqui, que eu sei que vai falar se eu tenho ou não. Assim, cara, calma, relaxa. Tudo bom? Meu nome é Rodrigo, qual que é o seu nome, né? O que aconteceu contigo? Porque não é incomum, né, Marquinhos? O sintoma ter começado há anos atrás, ou seja, o paciente às vezes teve o primeiro sintoma há 5, 10 anos atrás e não teve mais nada, às vezes melhorou sozinho. Aí agora que alguém deu um nome, é igual alguém chegar e falar assim, olha, a marca dessa camisa que você está usando, Marcos, é essa e você não sabia. Então aquilo traz essa apreensão. Então eu acho que são esses 3 gargalos, né? Acesso ao especialista, a informação de qualidade na internet, e quando o paciente estiver conosco, que a gente também tem esse acolhimento, né? Que é assim, ouvir, entender as dificuldades, saber em que a gente pode ajudar. Porque a conduta médica, ela é individualizada, né, Marquinhos? Aquilo que eu posso falar para esse paciente de 43 anos, pode ser, não vai ser o que eu vou falar para um paciente de 41, 42, 23, 60 anos, né? Então, eu acho que esses 3 pontos, eles são fundamentais. Criar um relacionamento com o seu médico. Eu até brinquei contigo, né, que você saiu de jet ski com os seus pacientes, né? Que você deve ter sorteado o dia de jet ski contigo. Que isso é importante, né? Um relacionamento, né? Que você você vai conhecer o médico, vai criar uma relação de confiança. Depois você vai tomar conduta. Então, na primeira consulta, eu só falo do diagnóstico. Eu faço um segundo encontro para falar de tratamento. Porque você eu não também pode tenho eu também tudo tenho um no paciente, cuidado cara. muito grande em dividir as informações, porque só da discussão do diagnóstico o paciente já recebe muita coisa, né? Isso. E muitos diagnósticos diferenciais, né, Marquinhos? É uma doença que não tem um marcador, né, que a gente fala, né? Eu costumo brincar aqui que é como se fosse montar um quebra-cabeça. Se as peças não estão ali, não adianta você saber que a próxima peça que vai aparecer, eu já tenho a pulseira do relógio, só falta aqui, né? Não adianta, você tem que esperar ela chegar, né? Então, a gente também tem que transmitir essa tranquilidade e confiança para o paciente, né, cara? Eu concordo plenamente com a estrutura de um fluxo, né? Esse fluxo de chegada, primeiro é o fluxo de chegada ao especialista. Eu acho que muitas vezes isso é muito falho, né? E mais ainda quando se fala em setor público, né? Porque o setor público tem caminhos que às vezes estão muito fora da mão do médico, né? Às vezes o paciente sabe que você está trabalhando, às vezes, num setor público, no setor privado. Mas para te acessar no setor público, às vezes tem que passar por várias etapas. E essas etapas, muitas vezes, não levam você obrigatoriamente ao especialista que você quer. Aqui no Rio de Janeiro é complexo isso. Nós temos um sistema de regulação que se chama CISREG. Para o paciente conseguir chegar no Hospital da Lagoa, por exemplo, onde está a minha equipe principal de atendimento público, ele precisa ir no posto de saúde, o posto de saúde tem que abrir uma planilha de centros de referência de esclerose múltipla, se o caso foi esse, e ele é encaixado no que tiver vaga, não é no que ele quer. Isso é um sistema perverso, né, Marquinhos? Porque, assim, às vezes o neurologista te conhece, me manda um WhatsApp, fala assim, Rodrigo, você pode atender a paciente tal aí na UFMG? E a gente não tem essa autonomia, né, cara? Isso é uma coisa que eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de participar desses PCDTs, né, e de protocolos. Fórum de saúde pública, né? Que o paciente com esclerose múltipla, ele tem que ter direito a um acesso de qualidade. Você tem o seu centro aí, eu tenho o meu centro aqui. E assim, você viu, eu estou no servidor do Estado, que é o IPSENG, e estou no FMG, né? Um é SUS, outro é o plano do Estado. E são pessoas que têm essa carência maior. Às vezes tem dificuldade de pagar uma consulta conosco, entendeu? Aí ele tem que passar por uma regulação, não necessariamente cai lá. Por isso que a gente tem que lutar, nós aqui, você no Esclerose Múltipla Rio, eu aqui no Esclerose Múltipla Brasil com o Thiago,
e os pacientes estão nos vendo agora, para que o acesso ao centro ele seja direto, né, Marquinhos? Isso que você falou é muito importante. Seja como se fosse uma emergência, né? Portas abertas, né? Exatamente, a gente tem que lutar para ser portas abertas, eu acho que isso é fundamental. E vamos lançar esse projeto de ação aí para que no agosto do ano que vem a gente já tenha conseguido isso, né? Que o paciente com suspeita de esclerose múltipla tenha um acesso de porta aberta, como você falou, né, cara? Eu tenho muitos pacientes, né, exemplos de pacientes que acabaram, muitas vezes, demorando muito a se tomar decisões importantes por causa desse looping, desse sistema que acaba não facilitando a aproximação correta, né? Isso é uma pena, né? Ainda mais que é uma doença que tratar precoce, tá, gente, para quem está nos assistindo, e diagnosticar precoce é um impacto para o resto da vida. Vai dizer quem que aquela paciente de 25 anos vai ser aos 55 anos de idade. E para fazer o diagnóstico ainda não é barato, né, Marquinhos? Tem que fazer pelo menos 3 ressonâncias magnéticas, né? Que é do encéfalo, da medula cervical e torácica. Às vezes a gente ainda pede da órbita e o paciente, o SUS demora a marcar uma ressonância magnética, né? Então é um diagnóstico que exige uma gama muito grande de exame complementar, que tem custo elevado, e o paciente às vezes tem dificuldade de descobrir isso, né? É muito complexo, né? E quem passa por isso, com certeza tem lembranças exatamente do que nós estamos comentando aqui agora, né? Vamos abrir para mais uma pergunta aí, gente. O Rodrigo está disponível, também estou disponível. Minha assessora do site está olhando aqui o chat para ver se alguém coloca alguma coisa para a gente poder abordar. Pode ser um tema. Na live? Pode falar de tratamento, pode falar de qualquer coisa? Como é que é? Não, hoje a gente está livre para discutir, para bater papo, para fazer algum tipo de. Vocês quiserem, que eu estou disposto, Marquinhos, também a falar de qualquer coisa aqui. Hoje a gente está aberto para perguntas gerais. A gente não está focado em nenhum assunto, em nenhum tema. Claro, a gente está focado no agosto laranja, galera. Agosto laranja. Mês complexo, mas também um mês de muita satisfação. Aqui no Rio a gente fez várias lives, como vocês também fizeram no início, lá o congresso, né, para pacientes. E a gente fez um evento muito legal aqui na Barra da Tijuca. Até um dia a gente tem que pensar numa cidade para a gente brindar a nossa presença, Rodrigo. Né? A gente poder fazer um evento presencial, a gente faz um em BH, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um na Bahia. Eu acho que a gente ia ser muito feliz com o acolhimento dos pacientes que nos seguem, porque é pedido disso toda hora. Não, mas nós vamos ter que fazer mesmo, Marquinhos. Eu já pensei nessa logística toda. Eu fico analisando como fazer lá com o Tiagão também, para chamar essa galera. Eu penso em fazer no Rio, para te falar a verdade, sabe assim? Sair do eixo São Paulo, né? E para o eixo do Rio, né? Então, assim, eu acho que é fundamental até para ter essa interação, né? Do médico com os outros médicos, com os pacientes, que nós somos pessoas iguais a qualquer um que está aqui, né, Marquinhos? Então, assim, a gente está aqui para ajudar. Olha, apareceu pergunta, hein, Marquinhos? Pode mandar bala aí, velho. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, talvez seja uma pergunta, não é uma pergunta tão complexa, mas é uma pergunta interessante, porque eu tô vivendo alguns casos com esse tipo de sintoma. Rodrigo, você vê muita dor nos seus pacientes? Dor em esclerose múltipla. Como é que é esse tema para você? Então, primeiro assim, dor é um sintoma prevalente em esclerose múltipla. O que quer dizer prevalente? É um sintoma comum. A gente tem que entender quais são os tipos de dores que tem na esclerose múltipla. Então, assim, dor de cabeça, que a gente chama, às vezes, de enxaqueca ou uma dor de cabeça normal. Um paciente com esclerose múltipla, nós estamos falando de mulher jovem, então ele pode ter mais dor de cabeça. Enxaqueca pode estar associada a um paciente que tem esclerose múltipla, então dor de cabeça. A outra dor é aquele paciente que já tem algum grau de incapacidade, né? Que tem um INSS mais alto, que tem dificuldade de mobilidade, ou seja, a perna já não estica tão bem, que ele tá, que a gente chama de espasticidade, está um pouquinho mais rígido. Ele pode ter o que a gente chama daquela dor articular, pela contratura do músculo, pelo encurtamento do tendão.
Então, ele pode ter essa dor articular. E existe a dor neuropática. Essa, sim, está diretamente associada à esclerose múltipla. Seja como surto, aquele paciente teve uma dor trigeminal como um surto, ou um paciente que teve uma mielite, né, e ela pegou um pouquinho da raiz e fez uma dor neuropática, ou aquele paciente que teve a cronicidade, né, Marquinhos? Que o paciente teve uma inflamação na medula, que é uma mielite, ele recupera, hoje mesmo lá no UFMG, no HC, o paciente falou conosco assim, eu vou levantar um pouquinho. A paciente, ó, o que me incomoda é uma dor que eu tenho assim, ó, que corre aqui igual um cinto, né? Que é o abraço da EM, que a gente fala, né? Então, assim, esse Hug MS, que é uma dor neuropática pós um quadro de mielite. Então, uma coisa que eu queria pedir para o paciente, que não é incomum, às vezes o paciente assim, ai, Rodrigo, eu tô com dor assim, assim, assado. É ele entender a dor. Então, existe essa dor neuropática, que é uma queimação, um formigamento, uma dor em choque. Existe essa dor articular, né, que piora com a mobilidade, com a movimentação, uma inflamação. Existe a própria dor de cabeça, porque a forma que a gente vai escolher de tratar é diferente. Às vezes não é incomum, sabe, Marquinhos? Como neurite óptica é um sintoma muito comum e neurite pode dar dor na maioria dos casos, às vezes o paciente não está com baixa acuidade visual, está só com a dor de cabeça, mas fala assim, não, a última vez que eu tive neurite óptica, que é a inflamação do nervo óptico, deu dor parecida com essa. E às vezes é só uma dor de cabeça. E ele está achando que é uma neurite e nos procura, acha que é surto. Então, assim, dor é prevalente, ou seja, é comum. Identifique o tipo de dor, vai facilitar muito para nós quando vocês mandarem WhatsApp ou virem uma consulta. E a gente tem formas diferentes de tratar. Eu acho que a mais complexa é a mais comum, que é a dor neuropática. Que a gente vai desde um tratamento, né, com esses medicamentos que a gente chama de anticonvulsivantes, até a própria cannabis medicinal, né, que eu uso muito aqui também para tratar dor neuropática. Então, é um espectro de tratamento. E isso é importante. E dor, gente, não tenham vergonha de falar. O paciente com esclerose múltipla, às vezes ele pega a fama de que ele é queixoso, reclama demais, né? E ele fala as coisas, as pessoas não acreditam, né? O familiar ou um amigo. Então, vejam como abordar o tema dor, analisem o tipo de dor, porque aí fica até mais fácil para a gente traduzir e tratar. Dor é um fenômeno, né? Como eu digo para os meus pacientes, dor é aquele fenômeno que eu tenho que acreditar no que você está falando, né? Que é um fenômeno subjetivo, né? Você diz para mim que tem dor, eu acredito que você tem dor. Agora, essa estratificação facilita muito a gente, até mesmo orientar vocês. Eu tô com uma paciente hoje também, que tem uma forma branda de esclerose múltipla, que ela tem uma dor na perna, que é mediada por vários fenômenos. Eu acredito que tem uma parcial culpa da dor neuropática. Mas ela tem problema articular, ela tem um problema do tendão do pé que está frouxo, que leva dor no pé constante. Ela tem uma marcha que sobrecarrega essas estruturas ósseas e articulares, então quando ela anda muito a dor piora. Então, quer dizer, você acaba encontrando muitas vezes a associação de várias causas para um paciente com a mesma queixa, que é dor, né? E isso, gente, assim, falando para vocês que estão nos assistindo aí, para o médico também é difícil tratar dor crônica, né? Então, é importante que vocês também tenham paciência no tratamento, né? Às vezes a resposta é da profilaxia, né? A profilaxia é evitar que a dor venha. É diferente da medicação abortiva, né? Que a gente vai dar um medicamento profilático para diminuir a frequência e a intensidade da dor, e a gente vai acabar dando um remédio ali. Eu vi um paciente falando que SOS, abortivo, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Mas dor é uma coisa comum em esclerose múltipla. Tem outra paciente aqui que tá querendo conhecer, ou talvez que a gente fale de uma maneira breve, assim, os sintomas que chamam a atenção da doença nas fases iniciais, quando a doença começa, né? Então, nós que estamos aqui muitas vezes falando para pacientes que já são nossos, que a gente já conhece os casos, que a gente já passou por várias etapas de orientação, mas eu também tenho que lembrar que a gente fala para pessoas que nunca nos viram, né, Rodrigo? Marquinhos, eu costumo falar o seguinte, a gente nunca sabe o que é uma coisa até aprender sobre ela, né? Então, o que eu falo para os meus pacientes é assim, quando você vê
uma cadeira, você sabe o que é uma cadeira? Porque é um lugar de sentar, porque tem pé, tem lugar de encostar. Na esclerose múltipla é a mesma coisa. Isso a gente chama de sintomas típicos. O que é um sintoma típico? Primeiro, você não vai achar uma cadeira no meio da rua. Então tem que ser um sintoma que acometa alguém que tenha mais chance de ter aquela doença. Então, se a gente está falando de uma mulher jovem, de 20 a 40 anos, que é quem? Aqui no meu consultório tem que ter cadeira, né? Vamos dizer assim. Então, se eu estou falando de uma mulher jovem de 20 a 40 anos, que tem um sintoma que pode ser baixa de visão, em geral em um único olho. Ou seja, o paciente está lá vendo Netflix, está lendo aqui as perguntas aqui na live nossa aqui. Aí fala assim, ó, meu olho está esquisito, tampou um olho, tampou o outro. Opa, meu olho direito está um pouquinho diferente. Não era assim. No outro dia continua assim, tem que chamar a atenção. Porque essa temporalidade do sintoma de esclerose múltipla ele é muito importante. Então, é bom esperar um tempo maior. Outra coisa, dormência, né, Marquinhos? Com a esclerose múltipla, ele não vai ter formigamento e queimação no início. Ele vai ter como se a perna tivesse esquecida. É aquela paciente que vai vestir uma calça e fala assim, opa, minha perna de um lado é diferente do outro. Que ela vai estar no chuveiro tomando banho, opa, a água quente bate de um lado, diferente do outro. E às vezes o paciente acha que ele vai ter formigamento, queimação, e não é. É como se estivesse com o membro com a sensibilidade, você opa, passei a mão no braço, passei no outro, é diferente. Outra coisa, visão dupla. Às vezes o paciente não vai estar com o olho no peixe, o olho no gato, igual a gente fala, não, né? Com aquela visão totalmente torta. Às vezes ele vai olhar assim, opa, quando eu olho para a direita, minha visão estou vendo 2. Olho para a esquerda, está normal. Olha de novo, tampa o olho, vê se parou de enxergar 2. A perda da força não é um sintoma tão comum no início, né, Marcos? Mas pode acontecer. Então, o paciente que nota que está com uma dificuldade de marcha, que está com uma dificuldade de equilíbrio, é importante ele avaliar isso. Então, se eu pudesse falar, sintomas para chamar a atenção é visão embaçada ou dupla, braços e pernas, alteração da força e coordenação e alteração da sensibilidade. Mas muito mais no sentido de não estar sentindo quando passa a mão, é diferente de um lado para o outro, do que no sentido da queimação, formigamento. Isso acontece em episódios no segundo momento, eu acho. E mais a questão da disfunção da motilidade do olho, que faz o fenômeno de visão dupla, né? Tá vendo aqui, ó? A majoritaris, eu deixei de sentir a temperatura no pé esquerdo. É exatamente isso aqui, ó. É por isso que eu falo com meus pacientes aqui, Marquinhos, pessoal, você tem que ter consciência corporal. Vai chegar na sua casa, toma um banho quente. Deixa a água quente bater de um lado, deixa bater de outro, bate na perna, nas costas, na barriga. Viu a temperatura. Outra coisa, tá vendo um filme com legenda? Tampa um olho, tampa o outro, olha para um lado, olha para o outro, vê se não tá duplo. Aquele caminho que ele faz com mais frequência, né? Tipo, você ir à padaria, vê se consegue andar ele com facilidade, se mudou alguma coisa ao longo dos dias. Porque a gente tem que ensinar isso para o paciente também, né, Marquinhos? Porque a gente queria estar com o paciente na casa dele, mas a gente não está, né? A gente tem família, né? Então, assim, é importante que ele aprenda essa consciência corporal. Toda vez que nós revisamos o paciente, há uma preocupação imensa quanto a esse tipo de observação, né? Como que você esteve nesses últimos meses ou semanas que a gente não está se vendo, né? Aconteceu alguma coisa? As coisas, se aconteceram, foram diferentes das que você já tinha sentido anteriormente ou não? Essa questão da temporalidade do sintoma. Ah, Marcos, mas eu acordei, minha mão ficou um pouquinho dormente, deu 10 minutos, melhorou. Não, a dormência permaneceu por alguns dias e melhorou. É diferente uma coisa e outra, né? A gente precisa ter dados para poder aqui do lado de cá tá, ó, traçando hipóteses, buscando entender, né, e obviamente explicar para vocês todos esses fenômenos. Então, realmente, essa consciência corporal é obrigatória, né? Eu sei que eu vou hoje para a academia depois daqui. Como é que é a minha performance na academia? Eu já imagino, vai ser ruim, mas se for péssima... Se for péssima, eu vou repensar. A atividade física é importante, tá, galera? Exatamente. Atividade física é interessante porque você tem consciência do quanto o seu corpo é. Do quanto você está performando
com o seu esqueleto corporal, seu avatar, né? Como é que você tá? Eu tô bem sedentário, sabe, Marquinhos? Desde que os meninos nasceram, né? Eu tenho uma filha, Helena, de 4 anos, né? E o Henrique, de 2 anos. E eu fazia academia, corria de kart, jogava bola, né? Aí minha mulher, que eu não sei se ela tá na live, ele disse, uai, Rodrigo, você é pai também, você sabia, né? Porque eu chegava em casa e ia pra academia, entendeu? Isso na primeira filha, né? Que foi o Henrique. Isso, até os 3 meses, eu tentei dar uma bicicletada, sabe, Marquinhos? Aí não teve jeito. Então, atividade física, para quem está nos ouvindo, não precisa ser exercício físico, tá, gente? De pegar peso, ir para academia. Às vezes, só a atividade de movimentar o corpo já é atividade física e já é fator de proteção. Então, é importante o paciente... Eu sempre falo isso aqui, sabe, Marquinhos? A gente faz uma medicina do futuro, né? Eu quero saber como que essa menina que está aqui no consultório de 27 anos vai estar com 60. O que ela tem de informação agora é para tomar uma decisão para hoje. E essa decisão que tomar hoje vai impactar nela lá, com 60 anos de idade, entendeu? Então eu acho que isso cabe a nós médicos conscientizar o paciente com informação para que ele também demande do médico dele, né, Marquinhos? Aquilo que é o tratamento dele, que ele se sente bem. Se é atividade física, é alimentação, é suplementação, é dormir bem, é o medicamento, ele tem que estar com informação sobre o remédio, né? Eu acho que isso tudo é muito importante. Não. Saudações rubro-negra. O pessoal tá... Pô, eu vou mostrar minha caneca, então. Né? Eu vou mostrar minha caneca, porque olha só, meu paciente lá de Resende, olha a caneca que o cara me deu, Rodrigão. Top, maluco. E a foto no Jet. Ele falou assim, doutor Marcos, eu te dar uma caneca com a foto que eu acho mais maneira tua do Jet. Me deu a caneca. Obrigado, Leonardo. Foi presente de paciente, né, cara? Eles têm imaginação e bom gosto, hein? Parabéns pela sua caneca, Rubro Negro. Bater perna no shopping é atividade física, tá? A Major Bittar já tá em todas as lives. E eu sempre esqueço o nome dela. Fala o seu nome aí, fazendo favor, Major. Porque, assim, bater perna é atividade física também. Cara, caminhada é atividade física. A gente defende atualmente os tais 150 minutos semanais de qualquer atividade, né, Rodrigo? 150 minutos semanais, tá, gente? Não é igual o Marcos ficar 2 horas na academia agora, não. É semanais. É o mínimo necessário. Semanais. Tem que fazer 150 minutos semanais. Semanais. Se vocês já fizerem isso, já é um fator de proteção muito importante para a esclerose múltipla. Não fumar. Quem fuma com esclerose múltipla tem vontade de falar assim, pelo amor de Deus, o que você está fazendo, entendeu? Cigarro, gente, é um fator de risco muito grande. E o vapezinho também, tá? É o famoso fumar pendrive também é fator de risco para a esclerose múltipla. Tanto para surto quanto para desenvolver a doença, né? O cigarro, né? Então, a gente tem que ter qualidade de vida, né, Marquinhos? Eu acho que a tua paciente botou uma frase muito engraçada aí, ó. Quem é fã de artista é adolescente, adulto é fã de médico. Muito boa essa frase, gostei. O nome dela é Maju, ela botou aí, acho que é tua paciente. Não, ela tá em todas, eu gosto demais dela, velho. Ela tá sempre acompanhando a gente, cara. Eu acho que isso é importante demais, entendeu? E, Major, vou mandar um abração para você, porque você tá... Ó, a gente fez live segunda, terça e quarta já, sabe, Marquinhos? E ela tá presente em todos e ela participa. E pode parecer que não, mas esses comentários que vocês colocam aqui, a gente lê todos. É fundamental numa live, gente, vocês comentarem, fazer pergunta, seguir o Esclerose Múltipla Rio, seguir o Esclerose Múltipla Brasil. Se quiser ir lá no meu Instagram pessoal, né, o Rodrigo _Claypole, pode ir lá, ele é aberto. Tem o Dr. Marcos Alvarenga, é que a gente tem também esse perfil que tá mais pessoal e mais aqui. Podem seguir, comentem as lives, sabe, gente? Divulguem as lives, ajuda a gente. Às vezes a gente tem tempo nem de postar, né, Marquinhos? Ó, eu vou ter uma live, tem que postar, fazer. Vocês ajudem a divulgar, sabe, gente? Eu acho que vocês têm um papel muito grande também da motivação para a gente estar aqui, né? Eu acho que isso é fundamental. Sem dúvida. E isso a gente, graças a Deus, do meu lado e do seu, a gente tem construído muita coisa boa, né? Então, sem dúvida, fica o recado. Vocês estão fazendo bem para a gente
e eu espero que nós estejamos fazendo bem para vocês. Se né? você me permitir, Marquinhos, eu até falei isso ontem, cara. Eu tava lá num board, o Matheus mandou, ô Matheus, como é que você tá? O Matheus Oazen, um abração para você que tá ajudando a divulgar também esclerose múltipla. Sigam lá o Matheus Oazen também, tá, gente? Lá no Insta dele. Então, o que que a gente... Eu tava lá no... Contei isso ontem na live, Marquinhos. A gente vai falando na internet, a gente não tá vendo a pessoa que a gente tá conversando, né? Então, eu tava lá no aeroporto de Congonhas e eu vi que tinha um casal novinho me olhando e a menina tava grávida, sabe? Sabe quando a pessoa tá te olhando? Eu falei assim... esse povo quer falar comigo. Eu tava sentado ali tomando café, aí eles chegaram e falaram assim, você é o doutor Rodrigo, né? Eu falei, sou. Doutor Rodrigo, tá vendo aqui, ó, tô grávida. 8 meses já de gravidez, eu chamo a Bernard. E eu só tô grávida porque eu vi você dando uma aula, vi uma live sua, e você me deu coragem e me deu segurança para engravidar. E eu não sou o médico dela, sabe, Marcos? Então você vê, isso foi uma satisfação tão grande para mim, que na hora eu até me emocionei, porque assim, eu tenho 2 filhos, né, Marquinhos? E a gente que tem filho, engravidar é todo um planejamento, um processo que influencia a família, o trabalho. Então, assim, você vê que a gente está levando informação, a gente está sendo reconhecido. Eu me senti até blogueirinha ali no aeroporto, sabe? Sendo reconhecida ali pelos pacientes. Então, um abração para ela, né? Não vou falar o nome dela aqui, né? Assim, mas eu acho que isso aqui, gente, para nós é gratificante demais também, sabe? Então, eu acho que vocês têm que nos apoiar nesse sentido também, porque a informação é assim que a gente tenta levar para vocês, né? Nem todo mundo vai conseguir consultar comigo, vai conseguir consultar com o Marquinhos. E é ali na internet, é num site, é escrever num blog. Eu acho que isso é fundamental. É um sentimento muito bom. Eu acho que o médico ele tem um papel no mundo totalmente diferenciado, né? Marquinhos, a Cleide está com raiva da gente. Ó, tem pergunta demais, responda aí. Então, vamos lá, vamos responder pergunta. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu sempre recebo depois que eu falo 2 horas com pacientes e tento ser muito técnico. É assim, doutor, eu posso beber? Vamos lá. Então, assim, eu vou fazer um conflito de interesse, tá, gente? Eu não bebo, nunca bebi. Então, assim, o Marco sabe disso, e quem é meu paciente sabe disso. Eu nunca nem experimentei álcool. Então, o que eu vou falar é o seguinte. Não existe uma dose segura de álcool com relação à esclerose múltipla. O que eu falo para os meus pacientes? A bebida social, ela é bem-vinda. O que é bebida social? Você vai numa formatura, você vai numa festa, você vai no jogo do Flamengo. Então, beber naquela quantidade que não vai te deixar tonto, mas pode deixar só alegre, é a recomendada. Você beber dentro de casa, tá ali, não tem motivo nenhum, vamos dizer assim, você está lá sozinha, abriu cerveja, está bebendo, aí a gente já não recomenda. Então, eu acho que assim, o excesso de álcool é um fator de risco para esclerose múltipla, mas não existe uma dose segura e nem qual que a gente saiba. Então, pode beber do jeito que a pessoa escreveu aqui, ó. Um pouquinho, com moderação, deixa para eventos sociais. Eu acho que isso é importante, até porque os pacientes com esclerose múltipla, né, Marcos, eles fazem uso de medicação contínua, eles fazem uso de outros remédios, não só da esclerose múltipla, e tem que ter esse cuidado, mas podem beber sim. Com eu também não sou. Eu também não sou. Tá liberado, eu não sou. Tá liberado. Eu não sou também absolutista em evitar a bebida, mas eu fico também orientando frente aos remédios que eles tomam. Tudo isso daí tem que ser bem esclarecido para que eles entendam de não exagerar. Esse é o ponto. Mas também confirmo, pode beber. Posso beber uma taça de vinho tomando Tecfidera. Se ele não está sendo a sua água, sabe? Se todo dia que você toma Tecfidera 2 vezes ao dia, com um copo de vinho, aí não dá. Mas uma taça de vinho esporadicamente pode. Deixa eu até ver quem colocou isso aqui, ó. Vou achar aqui. Marcela, você pode tomar o seu remédio e pode beber o seu vinho. Desde que você não tome o seu remédio com o seu vinho, já que ele é 2 vezes por dia, todos os dias. Aí não é beber socialmente. Perfeito. Tem um paciente chamado Robson que está perguntando, existe alguma novidade no campo da esclerose múltipla secundária progressiva em termos de tratamento, Rodrigo?
talvez esse seja o tema que eu mais gosto, tá, Marcos? Porque esse é a medicina do futuro. Quando eu falo assim, ó, a gente faz medicina do futuro, o Robson, é exatamente isso aí. Quando a gente tem um negócio chamado história natural, quem o paciente chegou por aqui hoje, teve o primeiro sintoma há um mês. Se ele não fizer nada, se ele não tratar, se ele deixar seguir o curso da vida, ou seja, um paciente com 25 anos de idade, teve uma neurite óptica, não tratou, não diagnosticou, não fez nada, com 30 anos, ou seja, aquele paciente com 25 aos 55 anos, 90% desses pacientes ou vão estar no apoio de bengala ou vão estar já na forma secundariamente progressiva. A gente tem evitado muito usar essas terminologias, né? Remitente recorrente, secundariamente progressiva, primariamente progressiva. Então, a primeira novidade é tratar bem desde o início impede que o paciente vá para essa fase que a gente chama de secundariamente progressiva. Atividade física, alimentação, suplementação, né? Um sono adequado, evitar abuso de cigarro, todas essas coisas, vai proteger que você vá para essa fase. Mas se o paciente já está nessa fase que a gente chama de secundariamente progressiva, a gente entende que o paciente que está em progressão, eu vou pedir licença que eu vou falar um termo um pouquinho técnico. O paciente no início da doença é como se o linfócito, que é a célula inflamatória, ela saísse de todas as partes do corpo, atravessasse a barreira que protege o cérebro e vai lá e te faz a inflamação. Num paciente que já tem a progressão, ele já teve um processo inflamatório tão grande que o corpo já criou células de defesa dentro do cérebro da medula. Então a gente fala que a doença já está compartimentalizada. Eu faço uma analogia que ela é meio tosca, mas é assim. Os Estados Unidos já arrumou tanta treta lá no Oriente Médio que ele já tem um monte de base lá no Oriente Médio. Então, na esclerose múltipla é assim, o paciente com forma progressiva, ele já tem um monte de coisa lá que a gente chama de compartimentalizada, folículos linfóides ectópicos. E eles são predominantemente de célula B, né? Então, a gente tem hoje algumas medicações, né? Eu não vou citar o nome. Então, a gente tem uma medicação que é um bloqueador S1P, né? Que ele já está liberado para o uso secundariamente progressiva, mas ele respeita uma margem de EDSS, que é até 5, exagerando 5,5. A gente usa muito depletor de célula B, né? Que são o que a gente tem hoje aí no mercado. A gente tem 2 a 3 disponíveis, se a gente for considerar um quimérico, que a gente também usa nessa fase. Então, Marcos, o que eu faço com o meu paciente na secundariamente progressiva? Em geral, se eu já faço o diagnóstico de progressão precocemente, eu já começo um depletor de célula B. Vou citar aqui, pode? Pode, fica à vontade. Então, assim, ou a gente começa o ocrelizumab ou o ofatumumab, porque o ciponimod ainda não está disponível no Brasil. O ciponimod, né, esse bloqueador S1P, e o ocrelizumab e o ofatumumab seria um depletor de célula B. Então, se eu já noto que o meu paciente tem ali um EDSS baixo, já tem ali uma alteração no teste de marcha que a gente faz, do 9P-Hold, um declínio cognitivo, lesão cortical, a atrofia medular, eu já estou pensando em já dar para ele célula B, depletor de célula B. Então, eu sigo essa linha, sabe, Marquinhos? Independente de ser secundariamente progressiva ou primariamente progressiva. Progressão. A gente divide a doença. Surto, atividade clínica. Alteração da ressonância, atividade radiológica. Progressão. O paciente tem critério de progressão, usa o depletor de célula B, o ofatumumab, o ocrelizumab. E até o ciponimod quando chegar no Brasil, que vai chegar em breve. Ou se não tratar com esses remédios desde o início, independente da fase de progressão, para impactar na história natural e não deixar que isso aconteça. Essa questão do impacto, né? Sempre o Rodrigo está muito claro que quando nós vemos vocês, nós sempre pensamos no futuro de vocês. Vocês pensam muito no presente de vocês, né? Que assim, por que eu estou em surto? Eu tenho que sair do surto, eu tenho que tomar um remédio. E nós estamos aqui criando cenários de resolução para que vocês tenham uma vida razoavelmente mais estável e a sua doença não lhe confira muitas sequelas ao longo do caminho. Então, a questão da forma secundária progressiva, primariamente, é você tratar bem o paciente no início para tentar evitar que esse fantasma chegue, né? Uma vez que você veja pistas que isso esteja ocorrendo, você tem que usar medicamentos mais adequados. E aí o Rodrigo citou alguns, e o mais, talvez,
aprovado com foco na forma secundária progressiva, ainda não está distribuído no Brasil, está aprovado, precificado, só falta chegar, né? Mas mesmo quando ele chegar, eu estava conversando isso com uma paciente hoje com uma forma secundária progressiva, mesmo quando ele chegar, ele não vai estar disponível nem no SUS, nem no plano de saúde, porque isso é uma aprovação inicial da Anvisa. E a gente vai ter que arrumar ferramentas, mecanismos para que você que precise tomar esse remédio tenha acesso, né? Isso é outro problema, o problema do acesso à medicação que recentemente entra no país. Rodrigo, assim, a gente está avançado no tempo, a gente gosta de bater papo, mas vamos dar oportunidade para mais algumas perguntas. Eu tô de boa. Se a minha mulher não reclamar aqui na live, você pode ficar a hora do tempo que você quiser aqui, velho. Não chegando a hora do jogo do Flamengo, tá de boa, tá bom? Não, a gente. É porque o Instagram ele tem 90 minutos de liberdade de live, né? E a gente já está chegando aqui nos quase 1 hora de live, 55 minutos. Então vamos eleger. Vou eleger mais uma pergunta aqui para você, tá? Vamos lá, uma coisa em relação à progressão. Quais são as pistas que você vê ou que você enxerga no paciente, a possibilidade dele estar nessa mudança de padrão de doença, de uma forma clássica, em surtos, para uma forma progressiva secundária, né? Vamos falar, já que a gente está nesse momento da discussão, vamos aproveitar isso para a gente poder esclarecer isso para os pacientes. Essa pergunta, Marquinhos, ela é excelente e vai complementar o que a gente estava conversando anteriormente. Quando um paciente chega para nós, critérios de progressão maior de todos é o EDSS no início. O EDSS, gente, é uma escala de incapacidade que a gente usa, que vai de 0 a 10. 0 é o normal, 6 é apoio de bengala, só para vocês terem uma referência. Até o EDSS 3,5 o paciente anda normalmente. A partir do 4 ele tem dificuldade de caminhar. Então, se um paciente, Marcos, ele chegou para mim, no primeiro surto dele, já tem um EDSS maior que 3, isso é o maior fator preditivo. Fator preditivo, gente, é aquilo que a gente está falando da medicina do futuro. São dados que chegam até nós que a gente vai avaliar como que esse paciente vai estar. Então, primeiro é o EDSS do primeiro surto, que o paciente que não recuperou. Então, o paciente que não recuperou do primeiro surto, está com EDSS maior que 3, aí eu falo assim, opa, esse é um paciente que ele já tem fator preditivo de progressão. Outra coisa que eu olho, lesão cortical na ressonância. Então, o paciente que tem muita lesão cortical, às vezes é difícil de ver, né, Marquinhos? A gente mexe lá no cinza do flare, já que eles não mandam o DIR para nós, né? Então, a gente vai lá, muita lesão cortical, né? Maior que 4. De 4 para cima, eu falo assim, opa, 8, cuidado que eu vou ter. Outra coisa na ressonância. Aquelas lesões que já são periventriculares da ressonância, que são aquelas imagens, tá, gente, que a gente vê na ressonância de vocês, quando elas já estão mais confluentes, né? Elas já estão muito próximas umas da outra, né? Que o termo técnico que a gente usa para isso é Smoldering Involved Lesions, né? Que é o SILS. Então, quando eu vejo aquilo na ressonância, principalmente periventricular ali, tá com aquela lesãozinha grande. Uma outra coisa, o dano difuso, né? Que a gente olha lá na ressonância também, num corte axial do MTC, né? Que é a transferência de magnetização. Que a gente fala que a lesãozinha branca, ela é a ponta do iceberg, é o dano focal. Mas a gente olha também, tá, gente? Vocês pacientes aí, o dano difuso, que é aquela lesão na substância branca que está aparentemente normal. Medula cervical, está com algum grau de atrofia. Então, isso eu olho. Outra coisa, teste da marcha. Se eu vejo que o meu paciente já tem um EDSS alterado, eu aplico o teste da marcha nele. Então, eu vejo qual que é o tempo para ele ir 7,62 metros, voltar 7,62 metros e novamente e voltar. Então, isso é uma coisa importante, né? Então, eu vou acompanhar o tempo que ele tem ali do 25 Footwalk Test. Outra coisa, os 9 buraquinhos, né, de colocar e tirar. Esse eu faço menos, né? Porque a esclerose múltipla, às vezes, poupa bastante o braço. E a cognição, né, Marcos? Às vezes, o paciente, desde o início, ele já tem queixa de memória, já tem queixa de atenção, ele já tem alguma dificuldade, a gente faz um teste de memória e vê. Se eu peguei um perfil para esse paciente, a droga, o medicamento que eu já escolho para ele,
É esse perfil que eu acabei de falar, né? O ciponimod, o ocrelizumab, o fatumumab, eu já penso nesses. Se o paciente está muito inflamado e está com a doença, igual eu falei, né? Está ainda da periferia para o centro, aí eu escolho os outros remédios de alta eficácia. Lembrando que eu não prescrevo remédios de baixa eficácia, nem falo sobre ele. Não. O nosso evento aqui no Rio de Janeiro abordou somente remédios de média e alta eficácia. Nós não tivemos também foco em remédios de baixa eficácia por perceber que a vantagem disso atualmente não compensa. Né? Agora, é interessante essa questão da identificação de fatores de progressão, porque o que a gente, qual que seria o nosso maior desafio? Era prever isso, né? E tentar fazer com que haja alguma conduta medicamentosa para bloquear esse tipo de evolução. Muitas vezes o paciente já chega ou nessa fase que alguns elementos desse que o Rodrigo comentou já estão presentes, né? E principalmente o critério de progressão vem com a queixa do paciente de estar evoluindo aos poucos pior. Né? É aquele fenômeno do surto, que são coisas muito marcadas na vida do paciente, como o Rodrigo falou, estou vendo televisão, de repente minha visão embaça. Acordei de manhã, dormi bem, acordei de manhã, minha perna estava formigando e ao longo do dia ela ficou pesada. Então, quer dizer, isso são fenômenos muito claros de atividade inflamatória, típica de surto, não é, Rodrigo? Agora, a questão visualmente para nós de uma progressão é o paciente estar sempre trazendo nessas consultas de revisão, a cada 3 ou a cada 6 meses, pequenas modificações em que nós conseguimos, ao exame de EDSS, captar, né? A Helena Marcos, ela fez uma pergunta que interessante, ó, como diferenciar sequelas da progressão? É por isso que o paciente tem que ir no médico pelo menos 2 vezes por ano, no mínimo uma. Tem paciente que fica mais de ano sem ir médico, isso aí... essa que é a importância, que a gente faz testes para se diferenciar o que é sequela do que é progressão. Que são esses testes que a gente acabou de conversar aqui, né? É a distância que anda, é o EDSS, né? O 25 Foot Walk Test, o 9 Pinhole, né? Que é os testes dos 9 buraquinhos. A gente marca, gente. Vocês podem fazer aí. 7,62 m, alguém marca o tempo na maior velocidade sem correr possível. Vai, marca o tempo da ida, depois marca o tempo da volta. A mesma coisa de novo e deixa aquilo anotado. Isso é uma das ferramentas que a gente usa. O EDSS é outra. O teste cognitivo, o 9 Pinhole, um exame neurológico. Às vezes a gente faz um exame neurológico, ele estava de um jeito. O exame neurológico é só o médico que vai fazer. Ele estava de um jeito. Aí se eles voltaram aqui 6 a 12 meses depois, o exame está de outro e vocês não tiveram surto, não falaram que você teve surto, isso é progressão. Se você piorou um exame neurológico, uma parte que já estava com sequela, vamos dizer assim, né? Uma perna que já era fraca, ela ficou pior, e você não lembra de surto, isso é critério de progressão. Mas é o acompanhamento com o médico que vai trazer isso para nós, né, Marcos? Isso. Eu acho que nós daqui, eu e o Rodrigo, apesar da gente ser o máximo didático possível e empático com os assuntos, às vezes a gente joga informações que eu estou vendo aqui que geram um pouco de conflito. Por exemplo, tem um paciente aqui que está falando assim, os interferons são eficazes no tratamento da doença remitente recorrente? Então, esse contexto, né, das drogas de baixa eficácia, que nós trouxemos aqui dizendo que a gente evita usar, mas isso não é uma conduta universal, tá, gente? Tem muita gente atualmente que lida com esclerose múltipla, que usa essas medicações e tem, obviamente, suas justificativas. Vocês aqui nos escutando, possivelmente vários já tomam, às vezes, esse tipo de remédio. A nossa posição frente a isso é que hoje existem remédios que, quando você vai fazer um diagnóstico, você pode oferecer para o paciente, normalmente, 2 vezes mais proteção que uma molécula interferon ou acetato-glatiramber, que é o Copaxone, e os efeitos colaterais não são desafiadores, não são complexos de se lidar. Então, você pode estar dando muito mais proteção, tranquilidade para controle dessa doença, elegendo medicações com poder maior de eficácia. O problema é que, assim, isso não é uma obrigação de regra.
Se você olhar o protocolo do SUS, né, Rodrigo? O protocolo do SUS oferece interferon, oferece Avonex, Rebif, Copaxone, Betaferon, tudo isso. Mas a nossa opinião como especialistas é uma coisa, não é? Nossa vivência, nossa experiência. Quem vem aqui no consultório, sabe, Marcos? Eu desenho na minha mesa, né? A minha mesa tem uma tampa de vidro, eu desenho na mesa. E eu faço uma linha do tempo, sabe, Marcos? Porque, assim, a esclerose múltipla é uma doença crônica que não mata, né? Só que os primeiros tratamentos para esclerose múltipla surgiram na década de 90. Mas tem pacientes pré-década de 90 que não tinha remédio nenhum. Da década de 90 até 2005, 2007, 2010, aqui no Brasil, só tinham essas medicações, que são os interferons e glatiramina. Mas de 2006, 2007, 2010 para cá, surgiu um pool de medicamentos mais eficazes. Então, a gente não pode falar que eles não têm impacto na doença, que seria uma mentira nossa, mas é o que eu falo sempre, né, Marquinhos? A gente tem que tratar o paciente como se fosse a mãe da gente, a filha da gente, a esposa da gente, a irmã da gente. Então, nós não estaríamos confortáveis em fazer uma coisa que a gente não tomaria, que a gente não faria. Mas não quer dizer que é errado, tá, gente? Então, se você me perguntar, eu prescrevo? Não, não prescrevo. Se o paciente chegar no meu consultório, eu tiro também. Então, se você toma um desses remédios, vier no meu consultório, você pode estar ótimo que eu vou tirar. Então, assim, o que eu acho é, a informação, ela vem da gente, com qualidade. Mas a decisão é compartilhada. É você, paciente, junto conosco, com o familiar e com todo mundo, que vai tomar uma decisão do melhor tratamento, da melhor conduta. É importante que esse esclarecimento aconteça. Mas eu não prescrevo, né? Eu não tenho nada contra quem prescreve, essas coisas todas. Mas o irmão também é que é menos comum, Antônio, em homem. Mas o irmão também. E eu acho que, assim, a tendência, né, Marcos, que com o tempo esses medicamentos sejam utilizados numa menor frequência, né? Sem dúvida. Eu tenho a mesma impressão. Vamos para mais uma. Você, assim, os remédios que nós elegemos como preventivos, né, Rodrigo? Como você disse, tratamos o surto, tratamos preventivamente a doença para que ela não volte ou que ela fique estacionada e tratamos os sintomas. Então, são basicamente 3 linhas de tratamento que nós temos que eleger aqui e apresentar. Mas tem uma pergunta interessante. Os tratamentos preventivos, eles bloqueiam a doença ou eles só retardam a doença? Como é que a gente explica isso para os pacientes? Ô, Marcos, eu lembro de um congresso que eu estava dando uma aula, eu fui falar de NIDA, né? Aí na época, o NIDA 4, aí eu tive um... Aí a pessoa perguntou, daqui a pouco vai ser 7, 8, né? Então eu vou explicar para vocês isso. Quando a gente tem uma doença, a primeira coisa que a gente quer fazer é controlar o sintoma daquela doença. Então a pessoa está com pneumonia, está com febre, está tossindo, está com catarro. Então você quer controlar o sintoma daquela doença. Qual que é o principal sintoma da esclerose múltipla? Surto. O que define uma esclerose múltipla? Surto. Como que eu vou diagnosticar uma esclerose múltipla? Com surto. Então, para ter esclerose múltipla, tem que ter surto. Então, os remédios hoje, eles são extremamente eficazes para controlar o surto. Então, a primeira coisa é surto. Então, a doença esclerose múltipla, pensando do ponto de vista do que é surto, que é a manifestação neurológica, né, da doença, é controlar o surto. A segunda coisa é controlar aquelas imagens na ressonância magnética. Ou seja, tanto do ponto de vista do dano focal, que são aquelas imagenzinhas branquinhas que a gente vê, quanto do dano difuso, que é aquela substância branca aparentemente normal, é atrofia cerebral, é atrofia do corpo caloso, atrofia cortical. Isso a gente também olha. E tem a progressão. A progressão, a gente age muito melhor tratando bem desde o início do que quando a progressão já começa. Então, um paciente que já tem algum critério de progressão, os remédios já não são tão eficazes igual são para tratar o surto, a ressonância magnética, essas coisas todas. Então, do ponto de vista daquilo que eu consigo mensurar, ou seja, a atividade clínica, a atividade radiológica, a progressão e, em alguns casos, até a atividade imunológica, já que a gente tem pacientes que diminuem nessas células B, a gente consegue
controlar a doença. E de forma indefinida. Né? Assim, e se o paciente tiver uma falência terapêutica, a gente tem opção aquilo. Então, eu costumo dizer que a maioria dos pacientes com diagnóstico atualmente de forma precoce, que tem uma doença que não é agressiva, que existe um grupo raro de pacientes que tem uma doença de esclerose múltipla de forma agressiva, que é diferente da altamente ativa, que é uma doença muito agressiva, que já gera incapacidade nos primeiros anos, a gente consegue ter um controle muito bom. Agora, tem coisas que a gente não mensura, né, Marco? Ou seja, a gente não sabe a causa da esclerose múltipla. Quando eu falo de pneumonia, eu posso dar um antibiótico para tratar um tipo de bactéria. E aí eu também, além de estar tratando o sintoma, seja com a dipirona, seja com remédio para tosse, com remédio para dor, eu também estou dando antibiótico para tratar a causa. Então, a gente ainda não tem na esclerose múltipla um remédio que esteja direcionado para a causa, porque a gente não conhece a causa. Agora, o controle daquilo que atualmente é mensurável, a gente consegue. Existe um grupo mínimo de pacientes que tem uma forma agressiva e tem aqueles pacientes, né, Marquinhos, que já tiveram um diagnóstico há anos atrás e não tiveram acesso às medicações atuais, e inclusive não tem acesso ao médico, a gente falou no início da live, né, todas essas coisas. Então, eu acredito, sabe, Marquinhos, que o remédio hoje, né, ele tem essa função de prevenir, de não acontecer nada. Retardar, eu acho que é uma palavra muito forte, porque retardar parece que eu estou empurrando com a barriga, né? Então é isso que está acontecendo. A gente acaba que está destruindo aquela célula de defesa ruim. A gente não pode esquecer, gente, que a esclerose múltipla é uma doença autoimune. É a própria célula de defesa nossa que está atacando a gente mesmo. E hoje a gente tem remédios que atacam esse tipo de célula, né, Marcos? Então não é retardar, tá, gente? A gente consegue destruir essa célula. A gente consegue agir nessa célula. Então eu acho que é importante a gente ter acesso a todas essas coisas e entender que o remédio hoje ele faz muito mais que retardar. Ele traz um controle. A gente tem remédios que ajudam a diminuir essas células que são ruins. Então eu acredito que o caminho é tratar bem, precocemente, trocar precocemente se o remédio falir e diagnosticar precocemente. Muito clara a sua resposta. Eu acho que o paciente tem que ter essa consciência, né? E eu acho que mais ainda de tudo isso que a gente fala de uma forma razoavelmente tranquila, é que a gente sempre tá de olho nos marcadores que possam convencer a gente ao contrário, né, Rodrigo? Exatamente. Né? Sempre quando a gente dá um remédio, na verdade a gente está... Chega um momento da vida do paciente que toma remédios como esse, de alta eficácia, que nós ficamos tão tranquilos que os remédios realmente vão impactar positivamente na doença, que a gente fica olhando outras coisas, né? Olhando os efeitos colaterais do remédio, olhando algum marcador que possa justificar para a gente que o remédio talvez não esteja fazendo tanto efeito, ver sinais na ressonância que mostrem que clinicamente está bom, mas a ressonância não está tão bem, né? Então a gente fica fazendo uma vigilância gigante para poder toda hora falar, não, o remédio vai continuar esse, o remédio vai continuar esse, porque esse é o nosso papel aí no jogo, né? Observar vocês e tomar as decisões. Rodrigão, eu acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui hoje. Eu fico muito feliz de encerrar o mês de agosto com você. Acho que as iniciativas da sua plataforma de internet, Esclerose Múltipla Brasil, são totalmente alinhadas com o que eu vejo necessárias dentro dessa nossa imagem como médicos, né, que querem realmente estar aqui presente, mostrar a cara, bater papo, mostrar que somos pessoas normais, né, e não somos alienígenas, né? E queria que você fechasse a live dando um abraço aí no pessoal que veio para te ver, que te segue. O Marcos, primeiro assim, né, agradecer você, né, e também eu sempre agradeço a sua mãe, que a sua mãe também foi uma das pessoas que foram referências para mim, né, eu fiz a minha escola no Rio, né, e lá em Valença, Vassouras, né, se fala muito de vocês, né, então assim, eu mando um beijão para sua mãe e agradecer você também, que sempre foi um parceirão meu, né, cara, eu acho que quando eu cheguei na esclerose múltipla, eu cheguei depois de você
E a gente tem um time que acolhe as pessoas, né? Então, assim, a gente tem esse perfil de acolhimento, né? De chegar um colega novo e trazer ele para o time e fazer essas coisas. Eu acho que isso é muito importante, mas eu acho que o Agosto Laranja é uma conquista muito grande, né? Começou com um dia, né? Que é lá o dia da fundadora da ABEM, né? Dia 30 de agosto, hoje já virou um mês. Então, hoje a gente já iluminou o Hospital de Laranja, faz os eventos de Laranja, pontos turísticos são iluminados, mas aquilo que faz, né? Que a doença tenha menos preconceito, e eu sempre falo isso, tá, Marquinhos? O paciente também tem preconceito, né? Ele às vezes fala que as pessoas têm preconceito, mas ele mesmo tem preconceito. Então, assim, eu acho que a gente precisa de esclarecer. Eu lembro que a primeira vez que eu escrevi lá no Esclerose Múltipla Brasil, qual frase que eu vou colocar aqui no Facebook, né? Na época, Facebook, assim. Qual que é a nossa função? Qual que é a nossa missão, valor e propósito, né? Então, qual que era a nossa missão no Esclerose Múltipla Brasil lá no Facebook? Nosso intuito o Rodrigo, né, na época, né, e depois com o Thiago, esclarecer e desmistificar a esclerose múltipla. Ou seja, a nossa função, tanto minha quanto sua hoje, do Thiago, é esclarecer a todos que estão nos assistindo e desmistificar aqueles mitos, né, Marco, que tem com relação à doença, aquelas dúvidas. Eu acho que, assim, você está de parabéns, cara, assim, todo o engajamento que você tem. Eu acho que eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Assim, é o que você falou, né? Tem um ano que você faz aí live religiosamente toda quarta-feira, eu ainda não tinha tido a oportunidade de participar. Eu te agradeço por isso. Eu convido as pessoas a seguirem também, né? Lá o Esclerose Múltipla Brasil, na nossa plataforma. Se quiser ir lá no Rodrigo Underline Claypool, né? Também pode ir lá, é liberado. Então, o que eu quero é agradecer a todos e pedir, gente, que vocês entendam que às vezes as pessoas acham que é sempre o médico só doando, né? Mas isso que vocês, o carinho que vocês têm conosco, as mensagens que vocês mandam, seja no WhatsApp, numa live, inbox, isso também é prazeroso para nós, né? A gente não está na profissão pelo dinheiro. O dinheiro é importante porque a gente tem família, mas a gente também está pelo prazer de estar lidando com pessoas que podem ser que são da nossa idade, que estão envolvidas conosco. Então, o que fica aqui é um beijão para todos vocês. Deus abençoe a todos. O dia de amanhã pertence a Deus. Deus tem um propósito para tudo. Te agradecer, Marcos, imensamente. Parabéns pela Esclerose Múltipla Rio. Eu acho que o que vocês fazem é um papel sensacional. E a internet é isso, né? É levar conhecimento aonde a gente não consegue ir presencialmente. Hoje todo mundo tem um celular. A minha mulher já me mandou um WhatsApp aqui para eu parar de conversinha. Um beijão para vocês. Meu irmão, tamo junto, ó. Pô, muita Valeu, energia velho. muito boa, energia demais de boa. Te ouvir falar, tá discutindo com você coisas que eu vejo que para inúmeras pessoas é importante. Então, parabéns pelo trabalho também. Dá um beijo na família e vamos que vamos. Fique com Deus aí, mestre. Beijo na turma. Tchau, gente. Tudo de Beijo bom, pra vocês. irmão. Fica com Deus. Gente, eu queria fechar essa live agradecendo a presença de vocês. Muito obrigado por esse mês, muito obrigado pela troca. E queria deixar um beijo aqui para minha paciente querida, Daniele Mena, que amanhã é aniversário dela. Já fiquei sabendo aqui pelo meu passarinho aqui, minha secretária, já me mandou. Um beijo, Dani. Que você seja feliz. E vamos nos falando aí, tá bom, gente? Tudo de bom, boa noite. Um beijo.